Oh, glória! Capítulo 9 de Provérbios, dia 9 desse ano extraordinário, desse ano maravilhoso. O livro de Provérbios, a sabedoria de Provérbios para o nosso crescimento, desenvolvimento e para a nossa vida abundante que o Senhor preparou para nós e prometeu para a gente. Se você está nos acompanhando já desde o início da série, você sabe que nós todos os dias lemos o capítulo e extraímos dele ensinamentos para o nosso dia, ensinamentos práticos para o nosso dia a dia. Aqui o Provérbios capítulo 9, ele é um capítulo bem assertivo, bem objetivo, e eu acredito que existem lições aqui dentro desse capítulo que vão poder nos ajudar de maneira extraordinária nesse dia. Então já dá o like, já se inscreve no canal para você estar acompanhando aqui o conteúdo que a gente apresenta e também ativa o sininho para você receber as nossas notificações todos os dias que nós postamos esses ensinamentos. Deus abençoe a sua vida, compartilhe com outras pessoas, compartilhe. De verdade que eu acredito que muitas pessoas precisam dessa mensagem. Se você acredita nisso, compartilha, porque é uma forma de você estar levando a palavra de Deus para dentro de outras casas. Deus abençoe, vamos lá, capítulo 9 do livro de Provérbios. A sabedoria construiu a sua casa e esculpiu para si 7 colunas. Ele vai iniciar aqui já de cara, nós vamos já iniciar o capítulo. Ele vai trazer um paralelo entre a sabedoria e a loucura. Então fica ligado para você tirar todos os ensinamentos. Vamos lá, versículo 1 novamente. A sabedoria construiu a sua casa, esculpiu para si 7 colunas. Matou seus animais para a festa e preparou o seu vinho. Também já arrumou a sua mesa, enviou as suas criadas para que, dos lugares mais altos da cidade, façam este convite. Vamos lá. A parte A dessa primeira sessão, vou parar aqui e vou trazer o comentário, é a descrição do preparo do convite da sabedoria. E existem alguns itens aqui que é importante você anotar. O convite da sabedoria, como ele prepara, como a sabedoria prepara para nos convidar e o que ela oferece através desse convite. Vamos lá. Primeiramente, casa para nos receber. A sabedoria, ela tem casa, moradia, um lugar de habitação familiar. Essa é a primeira coisa que a sabedoria oferece. O segundo comentário aqui é que ela preparou, esculpiu, ou já preparou, né, as suas 7 colunas. Isso é muito importante você entender sobre a sabedoria. Que a sabedoria de Deus, ela tem 7 colunas. Em uma outra ocasião nós podemos falar mais sobre isso. Mas as 7 colunas fala da perfeição e da estrutura perfeita da sabedoria. Então a primeira coisa do convite da sabedoria é a casa para que nós possamos habitar. A segunda coisa são as suas colunas, 7 colunas, as suas perfeitas colunas representando a estrutura perfeita. Já tem a provisão pronta. A provisão pronta. A sabedoria nos convida já com a provisão pronta. Já preparei os animais, já estão preparados. Outra coisa, número 4. Já tem a provisão pronta, já tem o vinho separado. Já tem o vinho separado. A festa da sabedoria tem alegria, tem gozo. Entende isso? O vinho na Bíblia representa alegria, gozo, felicidade, abundância. Legal? Então ela já tem preparado abundância, vida, alegria. Outra coisa, número 5, a mesa está pronta. A sabedoria não te convida para que você venha para poder começar a preparar e organizar os preparativos da mesa. Não. A sabedoria já está com a mesa pronta. Ela já existe, ela já está pronta para você acessar. A mesa sábia está pronta. Vamos lá. Anuncia dos lugares mais altos. Por quê? Porque dos lugares mais altos todos podem ouvir o convite. Então a sabedoria, ela não tem acepção de pessoas, é para todos. E olha só que interessante. A parte B, a partir do versículo 4, ela vai dizer assim, ó:
Quem é ingênuo, vem para cá. Aos que não têm juízo, ela diz: venham, comam do meu pão e bebam do meu vinho que preparei. Aí ela vai dizer assim, ó, afastem-se dos ingênuos e vivam. Andem pelo caminho do entendimento. Olha só. O convite da sabedoria, ele nos leva a um lugar de vida quando nós saímos da ingenuidade. Legal? Eu não consigo falar muito bem essa palavra, mas é isso aí. Saímos do ramo de ser ingênuo, ou deixamos de ser ingênuo, entende? Quando nós entendemos isso e saímos disso, nós entramos num ramo de vida com a sabedoria. A sabedoria, ela tira de nós a ingenuidade e nos dá vida. A sabedoria também, ela convida o sem juízo, presta atenção, para que eles aprendam a ter entendimento. Ela convida o ingênuo para que ele tenha vida e sabedoria, e ela convida o sem juízo para que ele adquira entendimento. Porque quando nós temos entendimento da sabedoria, as coisas mudam, o game changes. Nós passamos agora a ter entendimento das coisas, entende? Então esse convite da sabedoria, ele é fundamental. Vamos lá. A segunda etapa dessa primeira fase desse capítulo 9, ela vai nos trazer ensinamentos profundos da sabedoria. Versículo 7. Olha bem e ouça bem as características de uma pessoa que adquire sabedoria. Olha o que acontece. Versículo 7. Quem repreende o zombador traz afronta sobre si. E quem censura o ímpio será insultado. Não repreenda o zombador para que ele não odeie você. Parte A, né? A sabedoria, ela nos ensina como lidar com todo tipo de pessoas de forma eficaz. E ela vai nos dar um alerta que vai nos ajudar a identificar quem é sábio, ou quem tem sabedoria, ou quem está no caminho da sabedoria, e quem não. Quem não está no caminho da sabedoria, quem não está no caminho do entendimento, quem não está no caminho do conhecimento, quem não está no caminho. Dá para você entender isso? Estar no caminho e estar fora do caminho. Se você não está entendendo, deixa eu dizer para você uma coisa. A Bíblia diz que alguém representa o caminho. Quem são os representantes do caminho e quem é o caminho? É isso aí. Se você respondeu a igreja e Cristo, você acertou. Jesus, ele vai dizer assim, irmão, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Lembra que nós estamos falando da sabedoria que nos dá vida, que nos coloca no caminho, e que fala a verdade, e que é verdadeira, que é pura, 7 colunas estruturadas. Dá para você pegar isso? Dá para você entender isso nessa manhã, na sua vida, nessa tarde, nessa noite, seja qual for o horário que você está assistindo este devocional? Ela nos convida de uma maneira extraordinária a entender, a identificar quem são essas pessoas que têm ou não a sabedoria. Ao ímpio e ao zombador, se nós repreendermos ou censurarmos, seremos afrontados e insultados. Porque o zombador, ele te afronta quando você o repreende. Por que será? Por que será que o tolo, por que será que aquele que não tem sabedoria, por que será que o ímpio, né, o zombador, ele passa a te odiar quando você o repreende, o chama atenção ou tenta dar instrução? Porque ele não tem sabedoria, porque ele não tem Cristo. Porque o orgulho reina na vida daquelas pessoas que não aceitam repreensão. Então, você já começa a identificar que a pessoa que não tem sabedoria, ela vai retrucar, ela não vai aceitar repreensão, ela não vai aceitar a correção, ela vai te odiar se você repreender ela. Entende isso? Então, a raiz do orgulho nos torna autossuficiente.
O orgulho, ele nos torna em pessoas amarguradas, pessoas que ferem, porque pessoas feridas ferem, entende isso? Pessoas que focam no negativismo, no mal. Isso são características de pessoas que não têm a sabedoria. O zombador, ele vai te odiar se você o repreender. Aí o versículo 6, a parte B dele vai dizer assim: agora repreenda o sábio e ele te amará. Olha que diferença. Quando você chega num sábio de forma sábia e repreende e chama atenção e diz para ele algo que ele precisa entender, irmão, não tem como. Ele vai te amar. Nós precisamos nos cercar nesse ano de pessoas que vão call us out. Em inglês a gente fala call you out. Chamar a atenção daquilo que você está errando para que você se torne uma pessoa sábia e melhor a cada dia. Certo? Repreenda o sábio e ele te amará. Dê instrução ao sábio e ele se tornará mais sábio ainda. Ensine o justo, olha isso, e ele crescerá na prudência. Então, veja que a repreensão, o ensino, chamar a atenção, corrigir, gera prudência e crescimento. E crescimento na prudência, então é melhor ainda. Meu Deus do céu. Pega isso em nome de Jesus nessa manhã. Cresça através da repreensão. Cresça através da correção. Receba feedback como um presente para a sua vida. Como algo que vai beneficiar o seu dia de hoje e de sempre. Vai te tornar uma pessoa melhor. Ao sábio que recebe a repreensão, esse passa a te amar mais. Ao sábio que você dá instrução, ele se torna mais sábio. E ao justo que você ensina, gera nele crescimento na prudência. Versículo 10 vai falar algo que é um versículo muito conhecido, é um versículo que todos nós estamos acostumados a repetir, a falar, e esse versículo está inserido aqui, nesse ensinamento, nesse trocadilho que Salomão vai fazer entre a sabedoria e a loucura. Vamos comigo. Versículo 10, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E o quê? E o conhecer o santo é ter entendimento. Então vamos lá. O princípio da sabedoria está em temer a Deus, em respeitar a Deus, em honrar a Deus, em estar na presença de Deus. Esse é o princípio de tudo. É o princípio da sabedoria. Não tem como você adquirir sabedoria sem você não temer a Deus. Você precisa temer a Deus. É o princípio de todas as coisas. E o entendimento, ele vem através da intimidade. Aquele que é próximo de Deus, que se aproxima de Deus, que tem intimidade com Deus, tem entendimento das coisas. Adquire entendimento das coisas. Certo? O princípio da sabedoria está no temor de Deus. E o entendimento vem através da intimidade com Deus. Anotou? Então vamos seguir. Porque por mim se multiplicam os seus dias, versículo 11, e aumentarão os anos da sua vida. Porque por mim se multiplicarão os seus dias e aumentarão os anos de sua vida. Versículo 12. Se você é sábio para si mesmo. E se é zombador, só você sofrerá as consequências. Então venha comigo. Sabedoria, ela se desenvolve em nós. Dias se multiplicam em nós através da sabedoria. Para quem busca a sabedoria, ele se desenvolve e amadurece. Como indivíduo, nós nos tornamos melhores pessoas com a sabedoria. Com a sabedoria, como indivíduos, nós adquirimos bens, prosperidade, entendimento, conhecimento, discernimento, riqueza. Come on. Tudo isso está ligado à sabedoria, quando ela é buscada de maneira correta. Agora, a mesma teologia, ou princípio, melhor dizendo, elimina aí teoria, teologia e coloca princípio. O mesmo princípio, ele serve para o outro lado. Olha só, que legal. Da mesma forma, o zombador,
ele também adquire a recompensa pelaquilo que ele faz. Se você é sábio, versículo 12, é sábio para si mesmo. Agora, se você é zombador, você sofrerá as consequências de zombador. É isso. Está escrito, irmão. Está na palavra de Deus. Você só precisa ler, entender e colocar em prática. E eu quero partir para a parte final, que é aquilo que eu disse no início, que é o trocadilho entre a sabedoria e a loucura. E eu faço essa pergunta para você quando eu começo a entrar nisso aqui. O que é mais importante, a sabedoria ou a loucura para você? Em qual lado você está? No lado da sabedoria ou no lado da loucura? Olha só, versículo 13 em diante. A loucura é a mulher espalhafatosa, ou a mulher insensata, ou a mulher louca, ou a mulher nécia, sem conhecimento. A loucura é a mulher insensata e tola, e ela não sabe de coisa alguma. Essa é a loucura, ela é uma mulher insensata, tola e sem nenhum tipo de sabedoria. Ela se assenta junto às portas da sua casa, da casa dela no caso, não da sua e nem da minha, está repreendido em nome de Jesus, mas ela se assenta junto à porta da sua casa e toma uma cadeira no lugar mais alto da cidade. Engraçado, né? Ela senta lá do ladinho da sabedoria, lá nos lugares mais altos. A loucura senta do ladinho da sabedoria nos lugares mais altos. E olha a proposta dela. Para dizer aos que passam e seguem direito o seu caminho. Para dizer para quem? Anota isso. Versículo 15. Para dizer aos que passam e seguem direito o seu caminho. Irmão, pelo amor de Deus, a loucura está dizendo, no mesmo lugar que a sabedoria grita, venha, a loucura está gritando, vem. Forte, não? Pega isso em nome de Jesus para a sua vida. Para dizer aos que passam e seguem direito o seu quê? Caminho. A loucura ataca os que estão no caminho, os que estão seguindo direito no seu caminho. Ela busca as pessoas com integridade para degrinir a sua integridade. Busca os sábios para denigrir a sabedoria. Busca o justo para denigrir a justiça que existe nessas pessoas. Esse é o trabalho da loucura. Nécia, insensata. Versículo 16. Quem for ingênuo, vem para cá, ela está chamando. E aos que não têm juízo, ela diz, ei, a água roubada é doce, e o pão comido às escondidas é saboroso. Pecado, roubo, furto, calúnia, mentiras, difamação, contendas, tudo isso está nesse convite aqui. Mas ela vai dizer como? Que ela vai falar desse jeito? Ó, vem roubar, vem ser ruim, vem ser bicho ruim, vem ser cabra safado. Come on. Ela não está dizendo isso, ela está dizendo que a água roubada é doce. É doce, é docinha. Vem. Coma o pão comigo às escondidas, porque o pão comido às escondidas é saboroso. Meu Deus. Isso quer dizer que aquilo que você faz escondido, que ninguém pode saber, que é pecado, irmão, o pecado ele é aprisionador. Ele é aprisionador. A falta de sabedoria, ela aprisiona as pessoas. Muitas pessoas estão prisioneiras dos seus celulares, dos seus WhatsApps. Não tem nada mais libertador. Faça essa pergunta para você hoje. Identifique isso hoje. Deixa eu te ajudar em nome de Jesus. Identifique isso hoje na sua vida. O pão comido às escondidas. Você tem condições de pegar o teu celular, destravar ele agora, entregar na mão da sua esposa, do seu marido, da sua família, de um estranho, de um irmão da igreja, do pastor, do seu líder. Você tem condições de fazer isso? Toma, entrega aqui. Ou se você fizer isso, você fica apreensivo, o coração bate mais forte devido ao conteúdo que você está no seu celular. Meu Deus. Irmãos, é libertador você poder ter paz em viver de forma transparente, viver de forma íntegra, de forma genuína, não de maneira ingênua, mas de forma genuína, na presença de Deus, a ponto de que absolutamente nada
serve de acusação contra a sua vida. Ah, eu me tornei santarrão, perfeito. Não interessa, irmão, o que vão falar. O que importa é a sua comunhão, a sua intimidade com Deus, para que você adquira sabedoria, conhecimento e leve a sua vida individual, como nós lemos. Sabedoria é individual, ela traz para nós algo individual. E isso transborda dentro da sua casa, da sua família, é libertador. Água roubada é doce, e o pão comido às escondidas é saboroso. Versículo 18, a sabedoria vai nos trazer o discernimento agora. Eles, porém, que aceitam, né, esse convite, que vão com ela, não sabem que ali estão os mortos. Estão com ela os mortos. Aqueles que não têm vida. Aqueles que não têm futuro, princípio, constância, continuidade. Não tem, estão mortos. Que os seus convidados estão nas profundezas do inferno, ele está dizendo. Então está aqui para cada um de nós tirarmos hoje como lição. A proposta é a desonestidade, a ruptura de caráter, com a loucura existe morte e o seu fim é destruidor. Então eu queria trazer para você nesse ensinamento hoje, de uma vez por todas, o entendimento da importância de você buscar Deus, sabedoria, buscar conhecimento, buscar entendimento, temer a Deus. O temor do Senhor é o princípio das coisas. E quem tem intimidade, quem conhece o Senhor, adquire conhecimento. Então é isso. Deus hoje coloca para você, diante de você, uma oportunidade de você viver algo extraordinário aqui na presença do Senhor, buscando a face dele, através de buscar a sabedoria, o entendimento, o conhecimento de Deus. Como? Leia a palavra, ore, busque a Deus todos os dias na sua vida. E você vai ver mudanças todos os dias que te transformarão em uma nova versão, te colocará mais próximo da sua real identidade com Deus. E aí sim, você vai poder viver uma vida íntegra, santificada e na presença de Deus. Deus abençoe você, sua casa, sua família, seus negócios, seus bens, seus filhos. Deus abençoe grandemente. Até o próximo vídeo, capítulo 10. Deus abençoe.